Olá, o Câmara Rio Notícias especial de hoje vai falar sobre saúde. O surto de hepatite do tipo A no Vidigal deixou moradores de outras comunidades carentes da cidade em estado de alerta. O que fazer? Quais são as orientações para a população evitar a contaminação? Para saber mais sobre a doença, a repórter Mariana Rosadas conversou com a Superintendente Municipal de Vigilância em Saúde, Cristina Lemos. E essa entrevista que você confere a partir de agora. Muito obrigada pela participação, Cristina. Eu que agradeço a oportunidade. Saúde é sempre um tema importante, especialmente em se tratando de uma doença como a hepatite A, cuja contaminação se dá através da água, né? A hepatite A é só um tipo dessa doença, são 3. Vamos começar falando das diferenças. Tem mais um tipo de hepatite além dessas 3 que você está citando. Existe então a hepatite A, que é essa que a gente vai conversar um pouco hoje, transmissão principal através de água e alimentos contaminados também, né? Porque as pessoas usam a água para elaboração de alimentos, então contamina o alimento e aí também se contamina. Também existe uma possibilidade de transmissão sexual, mesmo da hepatite A. Hepatite B, principalmente, a transmissão se dá por transfusão de sangue e compartilhamento de objetos contaminados, como seringas, agulhas, utensílios de manicure, também existe essa possibilidade. E a transmissão sexual também muito importante na hepatite B e também da mãe para o filho no momento do nascimento. A mãe, né, a gestante que seja portadora de hepatite B, ela pode passar para o bebê no momento do nascimento. E hepatite C também é um outro tipo, a B, a C e a E, que é uma muito mais rara aqui no Rio de Janeiro, elas têm praticamente a mesma forma de transmissão, né? Através de transfusão de sangue e contaminação e transmissão sexual. Então, são 4 tipos da doença. A gente ouve pouco falar. Muito pouco, Ela né? não é comum na cidade do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, ela é mais prevalente na região norte do país, qual desses região tipos amazônica. é o mais perigoso da doença? Eu diria que todos têm um certo perigo, né? Todos os tipos têm um certo perigo. A hepatite A, ela é um pouco mais branda, benigna, de evolução autolimitada na população sadia, saudável, mas também, dependendo do número de casos, ela pode acabar fazendo um caso grave, uma forma fulminante. É esperado que num número maior de casos a gente sempre tenha um caso que seja um pouco mais grave, apesar dela ser 99% dos casos de uma forma benigna, autolimitada, se resolve, né, cura espontaneamente aí em 10 dias, em torno de 10, 15 dias. Agora, hepatite B são casos, hepatite B e C são casos bem mais graves, né? A pessoa pode se tornar doentes crônicos para essas doenças e evoluir para câncer hepático, cirrose, e aí o tratamento é muito mais caro, agressivo e às vezes até necessitando de transplante hepático. Tem vacina para todos os tipos de hepatite? Não, só existe vacina para hepatite A e para hepatite B. Né? Na rede pública do país inteiro, não só aqui na Prefeitura do Rio, mas no calendário do Ministério da Saúde, a vacina para hepatite A está disponível para todas as crianças até 5 anos de idade. Então, já faz parte do calendário, toda mãe, ao fazer o seu esquema de todas as vacinas, a hepatite A é uma delas, é feita a partir de 1 ano, entre 1 e 5 anos faz uma dose da vacina. E a hepatite B, ela é feita nas maternidades municipais, com certeza a gente faz logo nas primeiras 12 horas do nascimento, porque como eu falei, existe a possibilidade da mãe transmitir para o bebê no momento do parto, e se a gente vacina imediatamente nas primeiras 12 horas, a gente evita essa transmissão. Então, nas maternidades municipais aqui no Rio de Janeiro, a gente já faz nas primeiras 12 horas de vida e depois mais 2 doses ao longo aí dos 2 e 4 meses de idade. Mas a vacina da hepatite B tem uma questão importante que eu acho que a população ainda não está muito bem alertada. Ela pode ser feita na rede pública de serviço até 49 anos de vida. Então, a gente tem uma parcela da população, principalmente adolescentes, que a gente precisa proteger contra a hepatite B, né? Como eu já falei também, é transmissão sexual e compartilhamento de utensílios, principalmente, né, seringa, agulha, às vezes até utensílios de manicure também. Então, a hepatite B pode ser feita na rede pública até 49 anos de idade. Se o surto de hepatite A se alastrar, tem disponibilidade de vacina para hepatite A
no Rio de Janeiro? Nesse momento a gente não tem vacina disponível para a população inteira, mas a gente protege uma parcela da população que é importante, que são as crianças, porque a criança ela faz uma forma que a gente chama subclínica muitas vezes, ela não apresenta sintoma. A hepatite A na criança é muito benigna, então ela não manifesta sintoma, mas ela continua participando da cadeia de transmissão. Então, se a gente protege a criança e toma as medidas necessárias em relação, né, à transmissão para outro grupo populacional, a gente com certeza consegue controlar o surto. Que medidas são essas? Principalmente medidas de higiene. Principalmente medidas de higiene, né? As pessoas, ao usar o toalete, o banheiro, não esquecer de lavar a mão, frequentemente estar lavando a mão, antes de manipular outras pessoas, né, mães com bebês, por exemplo, ao trocar fralda, é importante que lave as mãos antes e depois. As pessoas, na hora do preparo dos alimentos, lavagem das mãos é fundamental e o cuidado com a água, principalmente a água para consumo. Se você sempre trata a água, se vai fazer algum alimento, né, preparar algum alimento, fazer algum tratamento daquela água, a água pode ser fervida, simplesmente ferver a água já evita que se tiver vírus naquela água, a água fica possível e pronta para consumo ou para cozinhar alimentos, né, ou para lavar frutas e verduras. Lavagem das frutas, lavagem de verdura, mas tem que lavar com a água tratada e simplesmente ferver a água, ou o uso do hipoclorito ou da água sanitária, que também é uma medida extremamente eficaz, mas infelizmente as pessoas não adotam. E uma outra questão importante é quem mora em casa, isso serve para qualquer pessoa e eu tenho certeza que muita gente esquece esse procedimento. As caixas d'água deveriam ser limpas a cada 6 meses ou pelo menos uma vez por ano. Isso eu tenho certeza que praticamente ninguém faz, né? Independente de ter surto ou não ter surto, né? Existem outras bactérias que podem causar diarreia, mal-estar, né? Até coceiras, enfim, outras questões e faz parte do procedimento geral de higiene e boas práticas, né? A limpeza da caixa d'água pelo menos uma vez por ano, né? Esvaziar tudo, depois lavar, botar a água sanitária ou hipoclorito. Nesse momento de surto, essa é uma medida também extremamente eficaz e é o que a gente tem também recomendado lá na comunidade. Você falou do hipoclorito, água sanitária. Como é que é como é que funciona isso, né? Como que as pessoas devem fazer? É importante que as pessoas possam ter acesso a essa informação mais do que eu falar, porque depende muito do volume de água. Para cada volume de água tem uma recomendação, sejam gotas ou seja 500 ml de hipoclorito, então depende da caixa d'água, né? Se é caixa d'água de 1.000 litros, 5.000 litros, enfim. Se for até piscina, às vezes tem, né? A piscina precisa ser tratada, porque criança, muito frequentemente, se for frequentar a piscina, às vezes acaba bebendo a água da piscina, né? Então, depende do volume e, assim, para eu não cometer nenhuma falha, é importante que as pessoas depois tentem acessar. As unidades de saúde têm folder que tem todo esse quadro com a distribuição, né, com a recomendação específica para tratar alimento, por exemplo. Pode usar água sanitária para botar na água, para deixar de molho as frutas, legumes, verduras. Então, depende do volume de água a ser tratado. O que você quer acrescentar, Cristina? Eu quero pedir que a população colabore nesse sentido do cuidado de higiene, né? Seja a população lá do bairro do Vidigal, seja a população de modo geral. Acho que no verão tem esse apelo de doenças diarreicas, né? De um modo geral. Mesmo que não seja hepatite, aumenta um pouco o número de casos de diarreia por conta mesmo dessa coisa de comer qualquer coisa na rua, né? Não ter o cuidado adequado. Lavagem das mãos é fundamental. Fazer isso várias vezes ao dia, antes de comer, antes e depois de usar o banheiro. Então, são medidas que a gente gostaria de reforçar, que é importante para qualquer pessoa, independente de ser apenas lá na comunidade do Vidigal. Mas principalmente lá, né? Porque vai ser a ênfase no cuidado da higiene, né? No cuidado com a manipulação de alimentos que a gente vai conseguir combater esse surto. Muito obrigada, Cristina Lemos, Superintendente de Vigilância em Saúde do município do Rio, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. O Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima.